como ponto central a partir do qual a perspectivização se dará. Assim, quadros de referência e terminologias anteriores, nos quais o colonialismo e suas consequências se articulavam, frequentemente codificados em pares binários, tipo subdesenvolvido, desenvolvido, podem ser evitados. E pode ocorrer uma abertura para outras conexões, sul-sul, por exemplo. Se os diversos espaços do mundo são, de algum modo, desenvolvidos e moldados pelos movimentos relacionados a eles, então o foco passa para aquilo que as populações humanas produzem e produzirão com sentido em sua movimentação e não para o território em si. Se os espaços surgem quando são usados pelos povos, de acordo com suas culturas, em movimentos geograficamente delimitados, certamente é problemática qualquer pesquisa de área geocultural que não leve em conta os movimentos e migrações humanas que ocorrem nela e através dela, razão pela qual é importante a sua posição de que deixar de fora o movimento, de que deixar de fora o movimento em pesquisas sobre a área é deixar de fora a vida. Na costa atlântica da América do Sul, o movimento de inserção de uma população europeia gerou uma transculturação, no sentido que Fernando Ortiz dá a esse termo, em determinadas partes do território, mas também gerou migrações de populações originárias para o interior, fugindo ao contato com os advindos. Como eram povos ágrafos, a configuração verbal desse movimento não aparece em textos como os que, na América Espanhola, chamamos de testimônio, mas aparece registrado, por exemplo, em poemas de Gonçalves Dias, no século XIX, como O Canto do Piaga, em que um horrendo fantasma aparece ao Piaga, feiticeiro indígena tupi, prevendo um futuro terrível após a chegada dos europeus, com a fuga para o interior, a morte ou a escravidão e o riso satisfeito do espírito do mal, Anhangá, com a desgraça do povo tupi. Cito 4 versos aqui. Fugireis, está falando do povo tupi, fugireis procurando um asilo, triste asilo por rímel sertão. Anhangá de prazer há de rir-se, vendo os vossos, quão poucos serão. Fim de citação. No que diz respeito à tematização do movimento, acho particularmente interessante o seu conceito de vetorização como a retenção de padrões de movimento que aparecem em movimentos atuais, embora nem sempre se percebam nesses padrões os traços de uma história coletiva que vai muito além das experiências individuais de agora. Cito: entre movimentos do presente, a citação é do livro, entre movimentos do presente, e é para isto que o conceito de vetorização em seu núcleo epistemológico é dirigido, os antigos movimentos se tornam de novo reconhecíveis e perceptíveis como movimentos dentro da estrutura firme e dentro da estrutura móvel dos espaços. Eles são ubíquos. Consequentemente, só podemos compreender adequadamente os espaços se investigarmos e compreendermos os movimentos que os configuram, bem como suas dinâmicas específicas. Não é a forma movimento de um circuito transatlântico tão firmemente ancorada no saber coletivo desde 1492, ainda hoje de significado fundamental para um modelo espacial, por assim dizer, de compreensão do novo mundo, começando de fato na Europa. Fim de citação. Creio que a resposta à sua pergunta retórica só pode ser sim, porque, seguindo seu próprio raciocínio, a investigação do movimento explica também os sentidos atribuídos em ou a áreas geoculturais nas quais a movimentação ocorreu. Se os espaços são usados desde sempre pelos povos e a movimentação menos visível, menos rápida, menos volumosa, etc., dos povos pelo espaço, dá o sentido urbano a esses espaços, então, de fato, faz sentido a sua afirmativa de que deixar de lado o movimento, deixar o movimento fora do campo de investigação, resulta em esconder a vida tal como ela é ou foi. A própria migração de temas, personagens e formas narrativas
transformando sentidos originários de um lugar em outra coisa ao se inserirem em nova área geocultural, é algo que merece uma atenção muito maior dos estudiosos de literatura do que a que até agora lhe foi dada. Lembro aqui a circulação do personagem Macunaíma, das narrativas de povos originários da parte norte da América do Sul, passando pela descrição do antropólogo alemão Theodor Koch-Brumberg, até a apropriação literária pelo autor modernista Mário de Andrade em Macunaíma. Temos aí uma situação interessante em que as narrativas dos povos originários foram compiladas por um alemão que não falava as línguas nas quais este personagem surgiu, portanto, Mário de Andrade já teve acesso a essas narrativas através de tradução, com todos os problemas que isso acarreta, e depois reelaboradas e transformadas em outra coisa por Mário de Andrade em seu livro de 1928. Aliás, a própria ideia de tradução está sempre já no horizonte quando se fala de mobilidade, não só em seu sentido linguístico, mas também no de tradução intercultural, visto que é necessário literalmente fazer sentido daquilo que se apresenta como aspas estranho, aspas diferente, aspas ininteligível e precisa ser compreendido. No entanto, como seu livro aponta, realmente falta ainda aos estudos literários uma terminologia mais adequada para designar movimentos, dinâmicas e mobilidades. Creio que o problema da espacialização dos conceitos referentes a movimento é realmente um obstáculo. Na minha opinião, de alguma maneira, esta espacialização é derivada dos nacionalismos oitocentistas, com o seu desejo de marcação de fronteiras espaciais, sua obsessão por controles territoriais e sua elaboração de identidades construídas na base de nós versus eles. Pelo menos até a minha geração, as escolas valorizavam, no conhecimento transmitido sobre a história da humanidade, as guerras, conflitos e disputas, em um contexto no qual o aparelho de formação do cidadão se dirigia muito especialmente a dois itens: nacionalismo e individualismo. Evidentemente, há uma contradição entre um processo de formação de sujeito cuja radicalização de individualidade significa limitar-se a seu próprio umbigo e os aspectos efetivos do contexto em que essa formação se dá, pois sabemos que o sujeito é afetado pelas redes de sentido que constituem a cultura pública em que está inserido, cujos elementos interferem diretamente no significado de sua vida, quer ele tenha consciência disso ou não. Como as literaturas do mundo estão profundamente imbricadas nestas redes de sentido, que inclusive influenciam as interpretações supostamente singulares das experiências dos sujeitos, também relacionadas a interpretações comuns, simbolicamente mediadas da condição humana, pergunto. É uma pergunta, hein? Na sua opinião, o conhecimento multipolilógico presente nas literaturas do mundo pode contribuir para um melhor entendimento da condição humana, para além das fronteiras nacionais e individualidades estanques, especialmente no que diz respeito à tematização de pontos comuns, pontes, conexões, formas de diálogo, facilitando o movimento transário e transcultural? Interrogação. Creio, como diz Benjamin Abdallah Jr., que não podemos deixar de acessar o mundo a partir do lugar em que nos encontramos, e acentuo que, no que diz respeito à nossa atuação profissional como professores de literatura, é importante valorizarmos a reflexão sobre sentidos e experiências comuns, associações, convivências, compartilhamentos, não como algo já dado, mas como um processo permanente no qual nossas ações são sempre significativas. Termino minha intervenção aqui, no entanto, por um assunto anterior, também destacado na sua obra, dizendo que compartilho sua tese de que não há modo melhor ou mais complexo de acesso a uma comunidade ou a uma sociedade, a uma época e suas culturas, do que através da literatura, porque esta, ao longo de milênios, compilou um saber múltiplo sobre a vida, a sobrevivência, a convivência em diferentes áreas geoculturais, sem se deixar confinar em especializações discursivas ou disciplinares. Isso, claro,
não impede que possa também ser apropriada discursivamente, disciplinarmente ou como dispositivo, mas significa que não se esgota nessa apropriação. Certamente a não especialização da literatura, conforme sua tese, é o fator dominante que nos permite pensar de modo multipolilógico, facilitando o movimento transárea e transcultural. E com certeza eu responderia sim à sua pergunta retórica depois da argumentação. Vou reproduzir a argumentação, né? Sua, da literatura, capacidade fundamental para sentidos múltiplos provoca o desenvolvimento de estruturas polilógicas e métodos de estruturar que são orientados não para um ponto particular ou fixo, mas para os movimentos continuamente modificados e renovados do entendimento e compreensão. Para nós, hoje, dentro de nossas formas atuais de socialização contraditória e planetária, não é esta uma capacidade muito mais valiosa do que foi para as gerações precedentes? Fim de citação. De fato, se pensarmos em um objetivo como a convivência pacífica entre povos e o respeito à diversidade cultural, preconizado pela Unesco, a literatura pode oferecer um valioso acervo de material para a compreensão de diferentes tipos de contextos e visões de mundo, culturais, sociais, políticos, psicológicos, e as literaturas do mundo, como afirmou, produzem um conhecimento que não se limita a regiões particulares, mas, em constante movimento, vai além de áreas culturais específicas. Também achei muito pertinente a sua historicização do termo globalização, fugindo do presente centrismo que tem marcado o uso recente desse termo e, claro, de outras coisas, como, por exemplo, a proposta de fim da história do Fukuyama. Achei interessantes suas propostas de fases, mas não vou me dirigir a elas como um todo aqui. Farei apenas um breve comentário a uma pergunta dirigindo-me ao seguinte trecho do seu livro. A primeira fase da globalização acelerada já começa a distinguir-se pelo fato de que, especialmente no domínio da influência espanhola, a política linguística deliberada para um império crescente foi ajustada para ser extremamente orientada à meta. Em conjunto, 3 línguas europeias foram globalizadas e estabelecidas como línguas mundiais deste modo: espanhol, português e latim. Fim de citação. Tenho dúvidas sobre se a formulação seria a mais adequada à América Portuguesa, pelas razões que sintetizarei a seguir. Primeiramente, a colonização portuguesa, em seus primórdios, não teve uma política linguística clara de hegemonia da língua portuguesa. Na colônia, constituíam fatores contrários à generalização da língua portuguesa a disseminação da chamada língua geral, gramatizada pelos jesuítas a partir de uma base tupi, que ela falada amplamente, assim como a concepção dos jesuítas sobre levar a palavra de Deus aos indígenas também na língua deles. No caso do Brasil, então, houve uma situação em que a língua geral tinha um uso tão generalizado que até o século XVIII, mesmo os filhos de portugueses nascidos no território eram proficientes naquela língua. Por consequência, somente quando, no âmbito das próprias forças colonizadoras, se estabelece uma contradição de interesses, é que houve a imposição da língua portuguesa como única e exclusiva no Brasil. Isso ocorreu ao longo do século XVIII, quando os interesses políticos e econômicos da ordem jesuíta entraram em conflito com os da coroa portuguesa, e a opção jesuíta de catequização e controle da população indígena através da chamada língua geral ou língua brasílica passou a ser diretamente contestada. O processo começou com uma série de ordens régias, implicando que ao Estado português era necessária a sujeição da colônia à ordem política jurídica, e tal assujeitamento deveria passar pela mediação da religião católica e da língua portuguesa. A política linguística formulada no Diretório dos Índios, na segunda metade do século XVIII, é que determinou clara e objetivamente que, para, aspas, civilizar os índios, devia-se usar sempre, aspas, a língua do príncipe que os conquistou. Em contraste com a realidade brasileira, em Portugal, tanto a gramática da língua portuguesa, de 1536, de Fernando de Oliveira,
quanto à gramática da língua portuguesa com os mandamentos da Santa Madre Igreja, de 1540, de João de Barros, que também foram publicados na época da expansão portuguesa, seguem a linha de Antônio de Nebrija, em sua gramática castelhana. Fernão de Oliveira, inclusive, propõe o emprego generalizado da língua portuguesa, argumentando que os gregos e latinos, quando mandavam no mundo, obrigavam todos os povos dominados a usarem a língua de Grécia e Roma. Isso talvez signifique que já existiam no século XVI propostas para estabelecer o português como língua das colônias, embora, pelo menos no caso da América Portuguesa, isso estivesse em contradição direta com a prática linguística cotidiana dos colonos e dos nativos. Hoje há um ambiente complexo planetariamente em que hegemonias e hierarquias de toda ordem se inscrevem nas línguas e em seus contextos de uso, e fazem com que se evoque a circulação transnacional de determinada língua sob um enfoque determinado, como o da globalização. Do nosso ponto de vista, julgamos importante assinalar que, sob o rótulo mundialização, ou seu homônimo em inglês, globalization, abriga-se muitas vezes a pretensão à eliminação pura e simples das considerações sobre possíveis especificidades regionais e locais em nome de uma suposta homogeneidade genérica. Mesmo quando se utiliza o discurso de diversidade cultural, há nuances nos discursos das grandes fonias. Em âmbito mundial ou global, pode-se alegar que hispanofonia, lusofonia, arabofonia, francofonia, anglofonia e outros termos de gênero explicitam marcas de diferenças entre si. Seriam os grandes grupos e sua própria existência, enquanto tal, sublinharia a diversidade linguística do planeta. Mas essa homogeneidade dos grandes grupos que se alega constatar na realidade é, entre outras coisas, uma construção discursiva, recheada de problemas políticos, mesmo no grupo que supostamente estaria em vantagem relativa, ou seja, no grupo que, na linha de David Crystal, o linguista inglês, teria forte base de poder, seja político, militar ou econômico, a anglofonia. No entanto, verificamos não tratar-se de uma hegemonia que possa ser atribuída igualmente a todos os anglófonos, pois, por exemplo, o número de sítios norte-americanos, não ingleses, australianos, canadenses, neozelandeses, sul-africanos, indianos, jamaicanos ou qualquer outro país que também tenha a língua inglesa como oficial, é mais da metade do total planetário, o que significa, para os defensores de uma homogeneização da categoria anglofonia, no mínimo admitir que uma parte dos membros dessa categoria tem uma desvantagem grande em relação aos outros. E esta vantagem, entre aspas, ou desvantagem, entre aspas, dependendo do lado em que nos encontremos, não pode ser atribuída a nenhuma característica intrínseca da língua comum, nem as supostas diferenças de uso linguístico nos vários territórios em que povos diferentes falam inglês. Pedindo já desculpas pelo longo discurso, formulo agora a questão final. Gostaria de saber qual é a sua posição sobre as políticas de língua no que diz respeito à literatura hoje, no quadro complexo em que nos encontramos. É isso.